Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Eu sou Diego Falco, psicólogo, professor e autor best-seller de terapia cognitivo-comportamental. E hoje vamos continuar nossa série sobre crenças religiosas, explorando um aspecto diferente, o impacto negativo que essas crenças podem ter na vida dos nossos pacientes. Assim como as crenças religiosas podem proporcionar muitos benefícios, elas também podem, em certas circunstâncias, contribuir para o sofrimento emocional e psicológico. Antes de continuar, dê um gostei nesse conteúdo para me ajudar e se você é novo no canal, se inscreve para não perder nenhum conteúdo relevante. Primeiro, vamos definir o que entendemos por crença religiosa. Basicamente, crenças religiosas são convicções e valores que uma pessoa adota baseado em uma fé ou religião específica. Essas crenças podem variar amplamente, mas geralmente envolvem a fé em um poder superior, práticas espirituais e a adesão a ensinamentos específicos de uma tradição religiosa. As crenças religiosas podem ser vistas de várias formas. Algumas pessoas as entendem como um conjunto de verdades absolutas e imutáveis, enquanto outras as veem como diretrizes flexíveis que guiam suas ações e decisões. Independentemente da forma como são percebidas, essas crenças desempenham um papel crucial na vida de muitas pessoas, influenciando suas perspectivas, comportamentos e relações. Além disso, é importante destacar que as crenças religiosas não se restringem apenas a religiões organizadas e tradicionais, como o cristianismo, islamismo ou hinduísmo. Elas também podem incluir sistemas de crenças menos estruturados, como espiritualismo e até mesmo a adesão a princípios éticos ou filosóficos que fornecem um sentido de propósito e orientação moral. Essas crenças muitas vezes estão interligadas com a identidade pessoal e cultural de um indivíduo, formando uma parte essencial de quem eles são. Por isso, ao trabalhar com pacientes, é fundamental que nós, terapeutas, compreendamos e respeitemos essas crenças religiosas, reconhecendo seu potencial para influenciar significativamente o bem-estar emocional e psicológico. Ao longo desse vídeo, vamos explorar como algumas interpretações e práticas específicas de crenças religiosas podem impactar negativamente a saúde mental. É importante frisar que o objetivo aqui não é criticar ou desmerecer a religião, mas sim entender como certos aspectos podem ser problemáticos para alguns indivíduos. Cremos que a compreensão desses aspectos podem nos ajudar a oferecer um suporte mais eficaz e sensível aos nossos pacientes, respeitando suas crenças enquanto trabalhamos para promover seu bem-estar emocional e mental. Se você quiser ver meu vídeo sobre os impactos positivos das crenças religiosas nos pacientes, você pode conferir o vídeo nos cards aqui em cima e na descrição do vídeo, tá? Agora vamos falar sobre um dos impactos negativos das crenças religiosas: a culpabilidade e vergonha excessiva. Em algumas tradições religiosas, há um forte enfoque em conceitos de pecado e pureza, que podem levar os indivíduos a sentirem-se constantemente culpados ou envergonhados por suas ações ou pensamentos. Em muitas religiões, existe um forte foco na identificação e confissão dos pecados. Essa ênfase pode levar os indivíduos a se concentrar excessivamente em suas falhas e transgressões, muitas vezes gerando um sentimento de inadequação e baixa autoestima. A crença em punições divinas severas por comportamentos considerados pecaminosos pode induzir medo e vergonha. A ideia de estar constantemente sob julgamento divino pode criar uma pressão imensa, levando a sentimentos de ansiedade e culpa. Um estudo realizado pela Universidade de Bowling Green descobriu que indivíduos com fortes crenças em punição divina tendem a relatar níveis mais altos de ansiedade e depressão. Esses sentimentos muitas vezes estão ligados ao medo de punição e à sensação de nunca serem bons o suficientes aos olhos de uma entidade divina. Outro estudo da Universidade de Harvard revelou que a internalização de normas religiosas estritas pode levar a sentimentos de vergonha e culpa em relação a comportamentos naturais, como a sexualidade, resultando em sofrimento emocional significativo. Imagine um paciente que foi criado em uma família extremamente religiosa, onde pequenas transgressões eram severamente punidas. Esse paciente pode carregar um profundo sentimento de vergonha e culpa,
afetando negativamente sua autoimagem e autoestima. Outro exemplo é uma pessoa que sente uma culpa esmagadora por não conseguir seguir perfeitamente os preceitos de sua fé, o que pode levar a ansiedade e depressão. Temos ainda pacientes que sofrem por simplesmente terem pensamentos obscenos ou obsessivos, o que em algumas comunidades religiosas podem ser vistos como um pecado da mesma forma. Como terapeutas, é importante abordarmos essas questões com sensibilidade. Podemos ajudar os pacientes a reavaliar as crenças, incentivar uma reavaliação das crenças que causam sofrimento, promovendo uma interpretação mais equilibrada e saudável. Trabalhar também na construção de uma autoimagem positiva e na aceitação das falhas humanas como parte da experiência de vida também é viável. Utilizar técnicas cognitivas para desafiar pensamentos automáticos de culpa e vergonha e substituir esses pensamentos por afirmações mais positivas é importante. Em resumo, a culpabilidade e a vergonha excessiva podem ser consequências negativas de certas interpretações religiosas, mas com a abordagem terapêutica correta, podemos ajudar nossos pacientes a encontrar um equilíbrio saudável e a reduzir o seu sofrimento emocional. Outro impacto negativo das crenças religiosas é a ansiedade e o medo relacionado a dogmas. Algumas doutrinas religiosas podem enfatizar o medo da punição divina ou inferno, criando um estado constante de ansiedade. Muitas religiões têm ensinamentos sobre punições divinas severas para aqueles que não seguem os preceitos religiosos, incluindo a ideia de inferno. Esse foco em punição pode levar a um medo constante de estar cometendo erros ou pecados que resultariam em consequências eternas. Doutrinas rígidas que demandam uma adesão estrita a regras e práticas específicas podem criar uma pressão intensa sobre os indivíduos. O medo de não cumprir perfeitamente essas regras pode gerar ansiedade e estresse. A crença de estar constantemente sob julgamento de uma entidade divina onipresente pode induzir uma sensação de vigilância contínua, levando a altos níveis de ansiedade. Um estudo realizado pela Universidade de Oxford encontrou uma correlação entre crenças religiosas em punição divina e níveis elevados de ansiedade. Os participantes que acreditavam fortemente em um Deus punitivo relataram maior frequência de sintomas ansiosos e ataques de pânico. Outro estudo da Universidade de Baylor indicou que a internalização de dogmas religiosos estritos está associada a maiores níveis de ansiedade e medo, particularmente em contextos onde a não conformidade é vista como uma falha moral grave. Vamos pensar em alguns exemplos práticos. Imagina um paciente que está constantemente ansioso por medo de cometer um pecado involuntário que possa condená-lo ao inferno. Esse medo pode se manifestar como ataques de pânico, insônia e uma sensação geral de medo. Outro exemplo é um paciente que sente uma ansiedade esmagadora ao tentar seguir perfeitamente todas as regras da sua religião, temendo o julgamento divino a cada erro. Como terapeutas, podemos ajudar os pacientes a lidar com essa ansiedade e medo relacionados a dogmas através de várias abordagens. Ajudar os pacientes a reinterpretar suas crenças de uma forma menos punitiva e mais compassiva, reduzindo o medo de punição divina, é um caminho. Utilizar também técnicas de exposição para ajudar os pacientes a enfrentarem e reduzirem seus medos relacionados a dogmas religiosos. Introduzir técnicas práticas de mindfulness e técnicas de relaxamento pode ajudar os pacientes a gerenciar melhor sua ansiedade e encontrar uma sensação de calma. Em resumo, a ansiedade e o medo relacionado a dogmas religiosos podem ser uma fonte significativa de sofrimento, mas com a abordagem terapêutica correta, podemos ajudar o nosso paciente a encontrar alívio e paz interior. Outro problema é a exclusão e o preconceito social. As crenças religiosas podem levar à exclusão e ao preconceito social, tanto para o próprio indivíduo quanto para os outros, especialmente quando dogmas rígidos fomentam a discriminação contra aqueles que não compartilham as mesmas crenças.
Algumas religiões têm dogmas muito rígidos que definem claramente quem é dentro e quem é fora da comunidade da fé. Esse tipo de estrutura pode levar à exclusão daqueles que não aderem estritamente às normas religiosas. Doutrinas que promovem a superioridade de um grupo religioso sobre outros podem fomentar atitudes de discriminação e preconceito. Isso pode resultar em comportamentos excludentes e hostis para com pessoas de diferentes crenças ou estilos de vida. Indivíduos que deixam suas comunidades religiosas ou questionam certos aspectos de sua fé podem enfrentar rejeição e ostracismo. Isso pode levar a sentimentos de solidão, alienação e estresse emocional significativo. Um estudo realizado pela Universidade de Toronto descobriu que indivíduos que experienciam rejeição social devido às suas crenças religiosas ou por questionarem dogmas religiosos apresentam níveis mais altos de depressão e ansiedade. A rejeição de um grupo religioso pode ter um impacto profundo no bem-estar emocional. Outra pesquisa da Universidade de Cambridge indicou que a exposição a atitudes preconceituosas e discriminatórias baseadas em crenças religiosas está associada a maior estresse e problemas de saúde mental. A exclusão e o preconceito podem criar um ambiente hostil e prejudicial para a saúde emocional. Vamos pensar em alguns exemplos práticos. Imagina um paciente que se identifica como LGBTQIA+, em uma comunidade religiosa que condena a sua orientação. Ele pode enfrentar rejeição e isolamento, levando a sentimentos de alienação e depressão. Outro exemplo é uma pessoa que foi excluída do seu grupo religioso por questionar certas doutrinas, resultando em perdas de apoio social e emocional. Como terapeutas, é importante abordarmos essas questões com sensibilidade e empatia. Podemos ajudar os pacientes a construir novas redes de suporte, porque incentivar a construção de novas redes de apoio fora do contexto religioso que proporcionem aceitação e suporte emocional pode ajudar a mitigar esses efeitos negativos. Vamos trabalhar também na aceitação de si mesmo e na valorização de suas crenças e identidades pessoais, independentemente do julgamento externo. E utilizar técnicas de resiliência para ajudar os pacientes a lidar com a rejeição e a discriminação, promovendo a recuperação emocional e a construção de uma vida plena e satisfatória, pode ser realizado. Em resumo, a exclusão e o preconceito social baseados em crenças religiosas podem ser fontes significativas de sofrimento, mas podemos ajudar os nossos pacientes a encontrar novas fontes de apoio e a fortalecer sua resiliência emocional. Vamos agora falar de outro impacto negativo das crenças religiosas: os conflitos internos e externos. As crenças religiosas podem causar tanto conflitos internos, dentro do próprio indivíduo, quanto conflitos externos na relação com outras pessoas. Internamente, o indivíduo pode experienciar dissonância cognitiva ao tentar reconciliar suas crenças religiosas com outras partes de sua identidade, como orientação sexual, valores pessoais ou escolhas de vida. Essa tensão entre crenças e identidade pode causar grande angústia emocional. Externamente, as crenças religiosas podem levar a conflitos com familiares ou amigos que têm visões diferentes. Discussões e desacordos sobre questões religiosas podem causar tensão e distanciamento nas relações. A pressão para conformar-se às expectativas religiosas da comunidade pode criar um conflito significativo para aqueles que sentem que suas crenças ou comportamentos não estão alinhados com os ensinamentos da religião. Um estudo realizado pela Universidade de Michigan descobriu que indivíduos que experimentam dissonância cognitiva em relação às suas crenças religiosas e identidade pessoal relatam níveis mais altos de estresse e ansiedade. Essa dissonância pode levar a uma sensação constante de conflito interno. Outra pesquisa da Universidade de Londres indicou que os conflitos familiares relacionados a questões religiosas estão associados a maiores níveis de depressão e ansiedade, especialmente em adolescentes e jovens adultos. Esses conflitos podem criar um ambiente doméstico tenso e hostil. Imagine um paciente que é um jovem adulto questionando a sua fé em uma família profundamente religiosa. Esse questionamento pode causar conflitos internos significativos
enquanto ele luta para reconciliar suas dúvidas com as expectativas familiares. Externamente, ele pode enfrentar discussões e distanciamento dos pais e irmãos, aumentando seu estresse e ansiedade. Outro exemplo é um paciente que está em um relacionamento com alguém de uma fé diferente. As diferenças religiosas podem causar tensões e desentendimentos, resultando em conflitos constantes e dificultando a harmonia no relacionamento. Podemos ajudar os pacientes a lidar com esses conflitos internos e externos de várias maneiras. Ensinar técnicas de resolução de conflitos pode ajudar os pacientes a lidar com desacordos familiares e sociais de maneiras mais eficazes e menos estressantes. Ajudar os pacientes a explorar e afirmar suas identidades pessoais e crenças, mesmo que elas diferem das expectativas religiosas da sua comunidade, também é viável. A terapia de aceitação e compromisso pode ajudar, porque ao utilizar a ACT para ajudar os pacientes a aceitar suas experiências internas e a comprometer-se com ações que estão em harmonia com seus valores pessoais, vai ajudar bastante. Em resumo, os conflitos internos e externos relacionados às crenças religiosas podem ser fontes significativas de sofrimento, mas com a abordagem correta, podemos ajudar nossos pacientes a encontrar um equilíbrio saudável e a reduzir o impacto desses conflitos em suas vidas. Então, embora as crenças religiosas possam oferecer muitos benefícios, é importante reconhecer e abordar os aspectos negativos que elas podem trazer. Discutimos hoje como a culpabilidade e a vergonha excessiva, a ansiedade e o medo relacionado a dogmas, a exclusão e preconceito social e os conflitos internos e externos podem afetar negativamente a vida dos nossos pacientes. Como terapeutas, nosso papel é estar atento em como essas crenças estão impactando nossos pacientes e ajudá-los a encontrar um equilíbrio saudável. Precisamos abordar essas questões com sensibilidade e empatia, oferecendo suporte e orientação para que possam integrar as suas crenças de maneira que promova seu bem-estar emocional e psicológico. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Compartilhe suas experiências ou dúvidas sobre o tema nos comentários. Eu adoraria ouvir o que você tem a dizer. E fique atento para o próximo vídeo, onde discutiremos como os terapeutas cognitivos comportamentais podem trabalhar com pacientes que possuem crenças religiosas fortes. Muito obrigado por assistir e até a próxima.